verdade, nós tivemos o lançamento hoje do serviço de cardiopatia avançada, né, do serviço de C avançada da Santa Casa aqui de Porto Alegre. E eu acho que a grande importância é que você tenha literalmente um local de referenciamento desses pacientes que precisam de assistência especializada na área de insuficiência cardíaca. Da mesma forma em que você vai ter também um centro de referência para cardiopatias menos frequentes, como a amiloidose, algumas questões relacionadas à Fabry e a própria cardiomiopatia hipertrófica. Então, a ideia desses novos centros, quando eu olho para a insuficiência cardíaca, seria uma avaliação ágil, bastante centrada no paciente, dos critérios que ele tem de insuficiência cardíaca avançada, em tempo hábil para que esse paciente possa receber o melhor tratamento, quer seja ele transplante, quer seja ele ventrículo de assistência ventricular, né, um dispositivo de assistência ventricular. E o tempo, nesses casos, ele é muito importante, porque ele nos permite que a gente literalmente acesse esses pacientes dentro de uma janela de tratamento ainda, e não numa fase em que esse paciente já passou literalmente dos limiares de hipertensão pulmonar, ele já tem um acometimento multi-órgão muito importante e basicamente ele não é mais apto a esse tipo de terapias. Por outro lado, ter nesse centro algumas cardiopatias específicas com linhas de tratamento, com fluxogramas de avaliação, com fluxogramas de diagnóstico específico, e inclusive facilitando o acesso desses pacientes a novos fármacos de forma geral, como são os casos de amiloidose, como é a cardiomiopatia hipertrófica, e mesmo um olhar muito especial no segmento de pacientes da cardio-oncologia, isso favorece que a gente literalmente traga o que a medicina tem de melhor nesse momento para esses pacientes, tanto do sistema privado quanto do sistema público. Para a insuficiência cardíaca, né, no sentido de cardiomiopatia dilatada e ser com fração de ejeção reduzida, acho que é um dos melhores momentos dos últimos 15 anos para esses pacientes. Nós temos terapêuticas que trazem até 6 anos a mais de vida. E que garantem a esse paciente, inclusive, melhora da função ventricular. Então, se eu olho para a insuficiência cardíaca, a colocação precoce dessas medicações vai literalmente permitir que esse paciente ou adie ou realmente não precise de um encaminhamento para terapias avançadas. E quando eu falo das doenças raras, como a amiloidose, como Fabry, algumas questões até de sarcoidose, um diagnóstico adequado dessas patologias. E no caso das amiloidoses ATTR, o encaminhamento para tratamento, isso pode favorecer que esses pacientes tenham uma qualidade de vida melhor nos próximos anos, né? Então, a gente tem todo um kit de terapias para esses pacientes. E acho que a coisa que mais é importante nesse processo é de que você tenha esperança para o próprio médico, porque o médico, às vezes, ele se vê muito sozinho no diagnóstico dessas patologias raras. E o fato de você ter um centro de referência também de cardiomiopatias permite a ele compartilhar esse paciente pode ser dividido com esse centro, feito o diagnóstico, feita a primeira abordagem, ele pode voltar para o segmento com o colega que encaminhou. Então, eu acho que isso ajuda para o próprio trabalho interdisciplinar, multidisciplinar de equipe aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.